Olá meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso quinto dia da 12ª caminhada de oração. Hoje é dia 18 de setembro de 2022, hoje é domingo. Hoje o tema de hoje, irmãs, é rejeitando presentes de Deus. Você já imaginou alguém rejeitar presentes de Deus? Você acha que isso é possível na nossa vida? Então nós vamos estar meditando sobre isso. Dando continuidade, à caminhada, nós estamos falando de vida, nós estamos falando da vida, da gente meditar sobre a nossa vida. E essa área que eu vou falar hoje é uma área aparentemente simples, é a área que eu falo em todas as caminhadas, eu dou um jeitinho de falar sobre isso, porque é algo que Deus tem me ensinado, tem me cobrado, é algo que faz parte dessa era também, né? Em todo o mundo está se falando sobre isso, está chamando a atenção da humanidade sobre isso. E aquele que tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Então nós temos que estar atento àquilo que a era que nós estamos vivendo exige de nós. Então, nessa caminhada 12, nós já estamos no quinto dia. Como passa rápido, né, irmãs? E nós estamos falando de entregar, confiar, esperar e se render, né? Isso tudo gera se render. E quando nós nos rendemos, quando nós falamos ali sobre o rio, quando nós nos rendemos, nós deixamos ser guiados pelo Senhor. E ser guiados pelo Senhor, Ele tem que ter a liberdade de guiar toda a nossa vida. Toda a nossa vida. O respirar, o fôlego de vida é dele, né? O fogo no nosso espírito é dele. E o nosso corpo, que representa ali, nós estamos fazendo uma analogia da vela, a cera que é o que vai queimando, que é o corpo da vela, o nosso corpo carnal, ele também pertence ao Senhor, né? Aliás, tudo pertence ao Senhor. E então eu estava meditando sobre esses assuntos em relação ao corpo, né? O cuidado com o corpo. Eu acho que uma das caminhadas que mais falou sobre isso e que ela é bem bacana, que eu gosto muito, foi a caminhada de oração 3. Nós falamos sobre a vida de Esther. Esther teve que passar por 1 ano de tratamento, incluindo o corpo dela, tanto no interior quanto no exterior, tanto por dentro quanto por fora, tratamento de beleza, uma dieta apropriada para que ela pudesse começar a viver aquilo que o Senhor tinha para ela. Então o corpo, irmãs, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o nosso corpo é vaso e tudo isso é muito importante para a vida espiritual. Nós, talvez por muito tempo, a gente desconectou uma coisa da outra, mas quanto mais alinhado estivermos o nosso corpo, mais fortalecido, mais vida nós vamos ter. Quando no início dessa caminhada eu falei que muitas mulheres, muitas de nós, estamos apáticas, estamos sem vida, é porque também nós não estamos cuidando do nosso corpo. Nós temos que entender que o corpo é muito frágil. Nosso corpo é muito frágil, né? Mas às vezes a gente esquece disso, porque Deus é que nos sustenta e Ele vai nos dar força, nos dar vigor. A idade também nos permite, né, a ter mais força, dependendo da nossa idade, quando se é mais jovem. E com isso a gente esquece e vai vivendo e vai achando que o corpo é uma máquina. E a gente não para olhar, para avaliar como está esse corpo, para avaliar como está essa máquina. E a gente só vai socando trabalho em cima dessa máquina, socando lixo, né? Alimentação muitas vezes lixo, socando preocupações, sentimentos, porque o que eu disse que a vida, ela é respirar, ela é sentir, ela é criar memórias. E os sentimentos, irmãs, eles também, ou eles nos adoecem, ou eles também nos trazem vigor. Então eu vou estar falando sobre isso, e o texto que eu escolhi sobre rejeitando presentes de Deus, para a gente entender algumas coisas, eu escolhi Mateus 22, do 1 a 14, e vários outros textos que nós vamos estar lendo. Vamos ler um texto de Mateus, onde um povo rejeitou presentes de Deus, né, para a gente entender uma parábola que o Senhor está falando, que representa os últimos dias, e é esse texto que eu escolhi. Vamos lá. Mateus 22, de 1 a 14, fala sobre a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou a bodas do seu filho. Então ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas,
mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está preparado, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, outro agarrando os servos o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então disse ao servo: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas, e a quantos encontrardes. Saindo aqueles servos para a estrada, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei ao seu servente: amarrai-o de pé e mão, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Olha só, isso aqui está falando das bodas finais, mas isso aqui eu vou fazer um paralelo com esse tema que eu coloquei, né? Que a gente rejeita presentes de Deus. Todos os dias, irmãs. Isso pode parecer loucura, né? Mas todos os dias a gente acaba rejeitando presentes que o Senhor nos dá. E aqui nesse texto aconteceu isso, né? O rei, você imagina o rei mandar convidar para um banquete? Imagina, né? A rainha da Inglaterra manda convidar os convidados aí, qualquer um, e chega até você o convite e a gente desdenha. Não vou, não quero ir, vou cuidar da minha vida, vou cuidar do meu campo, do meu trabalho, como está falando aqui. Não tenho tempo para isso. Ontem nós estávamos falando de valorizar pérolas, para que nós venhamos a ser colecionadora de pérolas. Uma das coisas que eu mais tenho entendido nos últimos anos é o valor. Você dá valor. Se você lê as parábolas, se você lê os evangelhos, você vai ver Jesus ensinando a gente valorizar as coisas. Você lê a parábola da dracma perdida, né? Ela perdeu uma moedinha ali da sua joia, da sua bijuteria, da sua joia, né? E ela valorizou. Eu vou limpar essa casa, eu vou buscar essa dracma perdida. Deus mostra que a gente precisa valorizar as coisas. É valorizando que a gente recebe do Senhor uma recompensa. O problema é que a gente quer as coisas, mas a gente não quer valorizar, né? Então, essa parábola eu quis deixar aqui para vocês verem que tem como sim rejeitar as coisas de Deus. O mundo está rejeitando, né? O mundo está rejeitando a salvação, o mundo está rejeitando o poder de Deus, está rejeitando a cura. Mas a palavra de Deus diz aqui que muitos são chamados e poucos escolhidos. E depois ele abriu, existiam uns convidados especiais para essa festa, mas depois ele abriu para vem qualquer pessoa, né? Quem quiser, né? E aí vai muitos, e tem lá um homem que não estava de acordo com a festa, porque você tem que estar alinhado, você tem que estar valorizando, você tem que entender qual é o traje correto de se entrar na presença do rei. Mas não é sobre isso que eu vou falar, eu estou falando sobre rejeitar presentes do Senhor. E então, você consegue imaginar alguém rejeitando um presente de Deus? Você consegue imaginar, você já parou para pensar assim, meu Deus, será se eu rejeito os teus presentes? Bom, infelizmente nós temos rejeitado os presentes diários que Ele nos preparou com tanto carinho, que nos abençoa e que nos dá saúde e vigor para vencer o dia a dia. Então nós falamos do fogo que sustenta esse espírito, essa alma, né? Falamos do rio de Deus que traz vida, que tá aí pronto para nós bebermos essas águas, para nos transformarmos numa fonte de água viva. E agora estamos falando do corpo, porque é o corpo que sustenta, né? É o corpo que sustenta, que vai dar sustentação ao que a gente vai viver. É o corpo que expressa o louvor e a adoração ao Senhor. É o corpo que trabalha, é o corpo que vai, né? É o corpo que vai cumprir o ID do Senhor. É o corpo que vai viver os sentimentos
e vai criar as memórias. Se esse corpo está completamente desalinhado, se esse corpo está completamente doente, se esse corpo está completamente inflamado, está sem viver as coisas básicas, ele vai estar em desequilíbrio. Um corpo em desequilíbrio, ele também traz desequilíbrio ao espírito e à alma. É lógico que, em primeiro lugar, nós temos que focar no nosso espírito. É uma ordem invertida, não é corpo, alma e espírito, é espírito, alma e corpo. Então nós temos que ter um espírito fortalecido na vida espiritual, uma alma curada, uma alma sarada, guiada por esse espírito, e aí sim o corpo, mas os três têm que estar junto, né? Não tem como você ser super espiritual e o seu corpo está totalmente desleixado. Não tem como a gente ter um corpo impecável, né? Muito bem cuidado, muito bem malhado, muito bem alimentado, mas o espírito está completamente apagado, o fogo do espírito. E Deus tem nos chamado todas as caminhadas, mas é a 12ª. Eu tenho certeza que em todas eu dei um jeitinho de falar sobre isso. E eu não sou nenhuma expert em cuidar do corpo, muito pelo contrário, estou aprendendo e me esforçando a cada dia. Bom, mas quais são esses presentes, então, que nós temos desvalorizado? Não vou nem falar a questão espiritual, tá, irmã? Eu vou falar na questão natural. Questão espiritual, a gente já tem falado aí a gente vai avaliando se a gente tem valorizado ou não. Então, no natural, nós temos rejeitado o presente do descanso, né? O descanso é muito importante. Deus estabeleceu o descanso para nós. Ele estabeleceu o descanso diário, que é o tempo que você tem que dormir. Ele estabeleceu o tempo de descanso semanal, que é pelo menos um dia na semana, né? Por isso que ele mesmo criou o sábado, ele mesmo disse: eu descansei no 7º dia, e eu aqui não estou fazendo apologia e nem empregando que temos que guardar o sábado como o Antigo Testamento. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que nós temos que ter um dia para descansar, né? E esse descansar no Senhor, a descansar, mas se nutrir do Senhor. Ele também, na palavra, eu não vou entrar nisso, já fiz devocionais sobre isso, ele também separou ano de descanso. Esse ano, nós vamos entrar no Ano Novo Judaico, dia 25, quando acabar a caminhada, mas ano passado, quando eu fiz a caminhada, eu expliquei sobre isso, que nós estávamos entrando no ano Shemitah. Shemitah é um ano de descanso da terra, um ano de juízo e descanso, né? Então, nós temos rejeitado o descanso do Senhor. Eu li um livro e eu quero deixar ele indicado para vocês, chama Refresh, né? Refresh. Depois eu deixo aqui a capa do livro para vocês verem. É um livro simples, tá? Tem no Brasil, tem aqui. É um livro simples. Essa mulher, ela é uma médica, ela é mãe, acho, de 4 filhos, não me lembro, e ela tinha essa vida nossa, né? De lidar com a casa, lidar com a sua profissão, é cristã, tinha seus afazeres à igreja, e chegou um tempo que ela teve depressão, né? Ansiedade, síndrome do pânico, e ela ficou sem saber. Ela falou: poxa, mas eu achei que eu era cristã verdadeira, o que está acontecendo comigo, né? Ela achou até que estava perdendo a fé, e ela foi ficando bem doente. E aí, quando ela resolveu buscar do Senhor de verdade, ela foi entendendo que ela precisava cuidar do corpo dela. Ela foi entendendo o quanto ela estava negligenciando o descanso. O sono é um presente também, mas o sono é um presente do céu para nós. Nós vamos ler alguns textozinhos aqui, vou estar falando sobre isso. A alimentação é um presente que Deus nos deu. E hoje, devido a tanta coisa industrializada, tanta coisa que a gente pode fazer que é gostoso, a gente não tem olhado para aquilo que a gente come, né? Outra coisa também, a respiração. Respiração é o maior presente que Deus nos deu, porque é ela que sustenta a vida, mas o respirar, olhar para a nossa respiração, eu li um livro sobre isso também, que fala o benefício de uma boa respiração, o malefício de uma respiração mal feita, né? A gente acaba não percebendo quanto que a gente respira às vezes errado. Por exemplo, se você observar, se você respira muito pela boca, pessoas que respiram muito pela boca, tá sempre com a boca mais aberta, respirando pela boca, isso faz um mal, isso atrapalha até a sua arcada dentária,
Isso atrapalha, dá mais alergias, enfim, tem que pesquisar sobre essas coisas aí, mas eu li sobre isso, foi muito legal, porque eu já vinha também falando de respiração, teve uma caminhada que eu falei sobre isso, esse assunto tem me chamado a atenção, né, esse poder desse fôlego da vida, o oxigênio ele entra no nosso corpo, ele faz tantas coisas que nos sustenta, então é importante também a gente parar e dar uma atenção. Quem dá atenção na respiração, né, irmão? Uma coisa tão simples, tão mecânica já do nosso corpo, mas quando eu comecei a ler esse livro, você começa a olhar como que você respira, se você respira rápido, se você respira devagar, se você respira curto, se a sua respiração realmente está entrando profundamente ou ela está sendo tão rapidinha. E, enfim, outro presente, o sol, né? O sol é um presente do céu para nossas vidas. Então, tudo isso ele traz um equilíbrio que vai fazer com que a gente tenha uma vida espiritual ainda melhor. Muitas vezes, muitas mulheres não têm uma vida espiritual satisfatória. Às vezes você ouve palavras, você ouve pregação, você ouve pessoas falando que cresceu espiritualmente, que viveu isso, que viveu aquilo, e você fala assim, nossa, mas eu não consigo viver nada disso. Por quê? Porque a maioria das vezes, né, claro, tirando todo o contexto espiritual, vamos falar no natural, muitas vezes é esse desequilíbrio, essas coisas simples que nós não temos valorizado. Então vamos ler alguns textos e a gente entra mais um pouquinho nesses detalhes aqui. Então esses são os presentes que nós temos rejeitados. Nós temos rejeitado esse e vários outros. E nós precisamos dar atenção a isso, irmãs, principalmente nessa era. Essa era que está trazendo desgaste, que está trazendo, sugando a nossa energia o tempo todo com rede social, sugando a nossa energia com tantas coisas. Não é, às vezes, lá naquela época, lá para trás, a gente conseguia viver sem olhar muito para isso, né? Vamos supor, meu avô, né? A gente tem essa mania. Meu avô viveu 100 anos comendo qualquer coisa, mas existe um outro equilíbrio. A natureza era outra, né? A vida dele era mais tranquila em algumas áreas. Às vezes ele dormia mais cedo, então ele não estava vivendo um desequilíbrio total. Então a gente tem que buscar de Deus sabedoria para cuidar do templo do Espírito Santo. Nós somos vaso, e vaso é racha, vaso é muito frágil. E Deus quer que você tenha uma vida em abundância, uma vida longa, e para isso nós precisamos estar bem. Então vamos lá, vamos ler alguns textos aqui e a gente comenta mais do que Deus está nos chamando a atenção. Em Mateus 11, 28, fala assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãs, o nosso corpo, ele tem que ser motivo de oração. Nós temos que orar para o nosso corpo. Você tem que ser mais presente, você tem que se sentir mais. O que eu estou sentindo? É um cansaço normal do dia ou é um cansaço que já está acumulado, né? Eu estou dormindo muito tarde todos os dias. Você tem que se observar. Nós estamos falando sobre analisar a nossa vida. Aquela lamparina, né? Aquela lâmpada das 10 virgens, quando ela entra para encontrar com o rei, essas lamparinas estavam acesas, tinha que estar acesa. Porque foi o que eu falei, se fosse só a presença delas, as 5 podiam acompanhar as que estavam com a lamparina e entrar. Mas nós temos que, quando nós chegarmos diante do Senhor, quando nós chegarmos no nosso último dia, nós vamos ter que apresentar a nossa vida espiritual acesa, a nossa alma iluminada e o nosso corpo, né? A gente vai falecer de alguma maneira, de alguma doença, de alguma coisa, mas nós vamos ter que apresentar, não, eu cuidei bem do templo do Espírito Santo. Ou então o Senhor vai saber, né? Não, você não cuidou bem. Você negligenciou, era para você ter vivido mais coisas, era para você ter desfrutado mais coisas. Mas vamos lá. Vamos ler Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3 fala assim, 11 ao 13. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras de Deus. Ele fez desde o princípio até o fim.
Eu sei que não há nada melhor para o homem do que regozijar e levar uma vida regalada. Isso também é dom de Deus, que ele possa comer, beber, desfrutar de todo o trabalho. Deus, ele tem prazer, irmãs, em ver a gente cumprindo esses presentes, dormindo, comendo bem, descansando, desfrutando. É prazer de Deus. Infelizmente, o inimigo, ele distorce as coisas. E parece que esses prazeres é só para quem está no mundo. Só quem está no mundo pode comer e rir e se divertir, né? Mas não, isso foi feito para nós. Para nós comermos bem, comermos saudável, desfrutar, né? Desfrutar, estar numa mesa com a sua família, numa festa de aniversário da sua família, dos seus amigos, de quem quer que seja, desfrutar. E ele está falando que isso é o fruto do nosso trabalho. Mas a comida, ela é muito mais que prazer. Ela é nutrição. Ela é nutrição. Então, a gente tem que começar a observar. Nós podemos comer, nós somos livres para comer, né? Já falei disso também na caminhada sobre, por exemplo, o Brasil, o vício do Brasil no churrasco. É bom, é uma delícia, mas você imagina você entupindo o seu corpo de carne. Cada carne que nós comemos, irmãs, cada bife leva 24 horas para digerir. Então a gente não esperou nem digerir, um já está socando o outro. E imagina o que isso traz para o corpo, uma hora ou outra. Então, de vez em quando, né, se possível, a cada estação, você dá uma limpada no seu corpo. Ai, deixa eu parar, né? Vamos jejuar. Vou ficar 7 dias sem comer carne. Pão, eu sou louca por pão, né? Ai, vamos ficar um tempo sem comer pão, uns 20 dias, 40 dias. Deixa o Espírito Santo te guiar. O que Jesus disse? Vinde a mim. Você está cansado, sobrecarregado? Vinde a mim. Fala comigo. Ouve de mim, aprendei de mim. Irmãs, a Bíblia, ela é um livro que nos ensina tudo. Tudo. Tudo o que você quiser saber aqui, ensina. Então, a alimentação, nós precisamos avaliar a nossa alimentação. E não só para nós, mas para a nova geração. Como que nós vamos querer que os nossos filhos cresçam espiritualmente se eles estão numa geração muito pior que a nossa, comendo coisas muito pior que nós comemos antigamente, vivendo uma vida de privação de sono muito pior do que nós já vivemos antes, não tem descanso, os jovens muitas vezes não têm descanso, não estão mais focados dentro de casa, não toma sol, enfim. Vamos ler Provérbios, capítulo 3, capítulo 3, versículo 12? Acho que não. Acho que eu coloquei errado, irmãs. Não, é Eclesiastes, não é Provérbios, não. Vamos lá, Eclesiastes 3, capítulo... Ou eu acabei de ler? Eu acabei de ler. Tô dormindo ainda, viu, irmãs? Domingo de manhã não é mole. Vamos ler Jó, capítulo 33, versículo 15. Jó 33, 15 fala assim, olha. Vamos ler o 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão, de noite, quando cai o sono profundo sobre o homem, quando adormece na cama. Então lhe abre os ouvidos e lhe cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrar o homem da soberba, para guardar sua alma da morte e da sua vida de passar pela espada. Aqui é um texto que eu amo, é um texto que está falando que Deus, ele fala com o homem através do sono. Ele fala com o homem. Quando você lê o Antigo Testamento, Deus falava com o homem através dos sonhos. E mesmo que não fale, o sono é fundamental. O sono, irmãs, regulariza todos os seus hormônios. Talvez seus hormônios estão desbalanceados por falta de sono corretamente. O sono, ele restaura as suas células, restaura as coisas que precisam ser restauradas, ele coloca as suas memórias em ordem, sabe? Toda vez que nós vamos dormir, o sono vai colocar em ordem cada pensamento, né? Cada memória ali, e às vezes vem resposta de Deus para nós depois de uma noite de sono. Então,
priorize isso, valorize isso. E o inimigo, ele tem roubado isso da gente, sabe? Da gente, sei lá, não se sente livre para desfrutar desses presentes. Não se sente livre. Então, avalie seu corpo. Está cansado? Descanse. Vamos ler aqui o Provérbios. Achei Provérbios 3, 7. É Provérbios 3, 7. 3, 7 e 8. Que fala assim. Uai, gente, não tô achando esse provérbio. Será que eu anotei errado? Não tô achando esse provérbio 7 e 8. Mas vamos então agora para Salmos 3. Salmos 3, 5. Eu deito e logo pego no sono. Deito e me pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Mas antes disso, deixa eu ler o 4. Com a minha voz eu clamo ao Senhor. Ele do seu santo monte me responde. E aí ele fala, eu deito, pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Irmãs, a Bíblia está cheia de versículos que fala sobre o sono, cheia de versículo que fala sobre esse descanso, né? Então o Senhor, ele quer nos abençoar. Acho que eu achei aqui o Provérbios 3, 24. Quando te deitares, não temerá. Deitar-te-ás e o seu sono será suave. Deus, ele quer que a gente tenha um sono bom, né? O sol é vida. Esse ano eu tive que dar uma reavaliada em algumas coisas na minha vida, porque eu já estou saindo do 45 para o 46, né? A idade vai pesando, irmãs. A idade vai pesando. E você, aquilo que eu falo sempre na caminhada, você precisa se avaliar, né? Você não pode tratar o seu corpo de 45, 50 anos como você tratava ele com 20 anos, né? 20 anos eu podia comer o tanto de pão que eu quisesse, o tanto de carne que eu quisesse, dormir a hora que eu quisesse. Não é que eu podia, né? Eu não sentia tantos malefícios, porque você é jovem, mas agora não, agora você tem que estar avaliando mais. Então, pela primeira vez, eu quis ir no nutricionista, quis ir no endocrinologista, quis olhar como é que tá tudo. Claro, eu sempre fiz exame. Eu tô dizendo questão alimentar, foi a primeira vez na minha vida que eu resolvi olhar essas coisas. Quero investir mais, porque quanto mais Deus te dá, mais Ele exige de você também. Mas basta a gente ter sensibilidade de aceitar os presentes que Ele nos deu, porque tudo que Deus quer que nós vivamos, irmãs, Ele já preparou para nós. Ele já preparou tudo. Né? Se nós chegarmos diante de Deus e falar, meu corpo e tal, ele vai falar, eu já preparei tudo, filho. Eu já te dei descanso, eu já te dei sono, eu já te dei alimentação, né? Eu já te dei o sol, eu já te dei o respirar. Basta você saber usar essas armas ao seu favor. Então, irmãs, eu gostaria de chamar a atenção para vocês nesse domingo, antes de começar a semana, a gente falando disso. E arrepender de estar rejeitando o presente de Deus, sabe? Você é livre para descansar. Você é livre para tirar um dia para você e você ficar sem fazer nada. Ficar só pensando, caminhando, contemplando, lendo um livro, tomando um chá. Você é livre. É o diabo que quer ver você escravizado. Quando Deus libertou o povo do Israel do Egito, né? Deus falou, eu vou tirar desse povo a carga. O diabo, irmãs, o faraó meteu carga pesada em cima do povo. O inimigo quer nos ver. Eu não estou dizendo para a gente não ser preguiçosa, irmã, no trabalho. Não estou falando isso, não. Eu estou dizendo de você avaliar o seu corpo. Eu dou conta ou eu estou me matando por cobrança? Né? As mulheres muitas vezes fazem isso. Se matam em casa só para mostrar para o marido que dá conta de tudo, né? Ou então o marido cobrou alguma coisa, eu vou fazer, vou ficar impecável tudo aqui para que ele não tenha motivo de falar nada. Então a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ser uma mulher prudente, tem que cuidar da casa, já falei disso, tem que ter sabedoria, mas você tem que se conhecer, você é a rainha do seu lar, é você que comanda, né? É você que tem que comandar o seu lar, e quando a rainha está na hora dela descansar, está na hora dela descansar. Então, irmãs, o Senhor está nos chamando a atenção hoje sobre os presentes. Será que nós temos desprezado os presentes do Senhor? Eu olho para trás, eu já dormi tanto tarde
e gosto de dormir tarde ainda, e às vezes acontece de eu dormir tarde, mas eu olho para trás e eu me arrependo. Senhor, por quê, né? Você tem que se amar. Eu maltratei meu corpo, né? Você é livre, irmãs, para tomar um refrigerante, mas tomar todo dia refrigerante, toda semana, todo mês, né? O ano inteiro, a gente está maltratando o nosso corpo. E depois a gente não entende por que a gente não tem sensibilidade, por que Deus não fala com a gente. Irmãs, até o mundo está atentando para isso. Como assim que nós, filhas do rei, da realeza, não vamos nos atentar para isso? Você pega o mundo hoje, o povo de yoga, super rígido com a alimentação. Tem as nutricionistas holistic, que são as mais naturais, que estão atentas a isso. Os espiritualistas, pessoas de outras religiões, sabe? E nós, Jesus já morreu por nós, você é salvo mesmo, o corpo morre, a terra vai comer. Não, nós temos que ser mais inteligentes, nós temos que ser mais sábios, né? Estudar sobre as coisas. Qual que é o benefício do sono? Qual que é o benefício da respiração? Qual que é o benefício do sol? Né? Você sentar, parar, sentir o sol. Eu falo muito disso. O Brasil é um país tão tropical e as pessoas agora, ainda mais agora com o Uber, né? Para baixo, para cima, ninguém quer andar, ninguém quer sentir um pouquinho de sol. Vamos desfrutar, olhar para o sol, sabe? Sentar um pouquinho. Eu tenho feito isso, especialmente nesses últimos 2 anos da pandemia. Sentar, sentir o sol um pouquinho. 2 minutos, irmãs, 5 minutos. Não tem tempo disso agora, não. Tem que limpar, tem que fazer, tem que correr atrás. Irmã, se valorize, se conecte, né, com o Criador. Não tem como a gente conectar com o Senhor se a gente não se conecta com aquilo que Ele criou, com aquilo que Ele fez. Então, essa é a palavra que eu tenho para hoje. Que a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar dessa vela, para ela ser gasta de uma forma mais sábia. Porque eu falei isso, né? Às vezes as pessoas sonham em ser missionária, viajar nações. Irmã, viajar cansa, tá? Uma viagem de avião é cansativo, você não faz ideia. O quanto que uma viagem de avião é cansativo, se você não viajou de avião, você não faz ideia, né? Não uma viagemzinha de 50 minutos, mas uma viagem longa, como é daqui para o Brasil, 10 horas, né? Como eu fui para o Havaí, 11 horas, fomos para Israel, 14 horas. É muito longo, é muito cansativo, você tem que estar bem, né? Então, se você sonha, eu sonho em viajar, eu sonho em fazer, esteja bem. Eu sonho em caminhar, eu tenho vontade de ir para Israel. Israel, você anda 12 horas por dia para você conhecer os lugares, você tem que estar bem, né? Não só isso, para você ir na sua cidade, para você caminhar, para você visitar, para você ir nas igrejas, esteja bem. Aquilo que tiver ao nosso alcance, irmãs, nós temos que fazer, né? E essa é a palavra que eu tenho para hoje. Eu acho que, principalmente quem me acompanha aí, até quero aproveitar e dar um parecer de como ficou minha patroa, né? Na última caminhada que eu fiz, eu estava comentando, ela teve um AVC, ela ficou 4 meses internada em clínica de reabilitação, voltou para casa, mas, irmãs, não melhorou, ela atrofiou toda, ela não anda, ela atrofiou toda, ela não mexe nada, tem que dar comida na boca. E no último mês, ela teve uma convulsão e ela precisou ficar internada, ela ficou em coma 1 semana, ela saiu do coma, está viva, porém, agora ela não come comida normal, ela só come papinha e agora ela não fala praticamente. Então, tá pior, tá piorando. É lógico que ninguém tem controle de uma enfermidade. Eu não estou dizendo aqui que nós estamos livres de ter uma enfermidade. Eu estou dizendo que nós precisamos nos cuidar. Eu trabalhei com esta mulher 7 anos. Eu vi que ela não se cuidava em nada. Só para você ter uma ideia, a própria família dela fala que tinha mais de 30 anos que ela não ia ao médico, tá? O único médico que ela ia, ela tinha um problema no joelho, ela tinha que fazer cirurgia, ela não fez. Porque é outra coisa também, irmãs, Deus deixou os médicos para nos ajudar. Deus deixou os médicos, a medicina, os tratamentos, as operações, aquilo que precisa ser feito. A gente ora, pergunta ao Senhor, liberou, vai lá e faz, recebe a bênção. Mas ela não queria fazer quando era mais nova. Então ela foi ficando mais gordinha, o joelho foi ficando mais dolorido, então ela só aparecia num consultório para tomar uma injeção, né, de cortisona
cortisona no joelho para melhorar a dor de 2 em 2 meses. Então, depois que ela aconteceu o derrame, aí a perna, ela já gordinha, a perna inchada, doía muito, ela não teve força para fazer as fisioterapia e ela acabou se atrofiando. E então, vendo tudo isso, irmãs, me chamou a atenção ainda mais, né? Infelizmente, ela bebia muito vinho, vinho branco, né? Que é muito pior do que o vinho tinto, uma alimentação péssima, não caminhava, enfim, muito triste tudo isso. Então, isso tem me feito refletir cada dia mais, irmãs, no que nós temos feito da nossa vida, como nós temos queimado a nossa vida. Então, a partir de amanhã, segunda-feira, né, eu sempre falo isso, crie um estilo de vida que sustenta a unção. Não tem como Deus dar grandes coisas com a gente vivendo toda desordenada, bagunçada, não tem como. Já tem 5 anos e meio essa caminhada de oração. Quantos jejum você fez, irmãs? Você que acompanha desde o início. Quantos detox você fez? Né? Será que você já melhorou nesses quesitos que eu falo e já tenho falado há 5 anos? Será que você melhorou alguma coisinha? Você melhorou sua alimentação? Você melhorou seu sono? Né? Lembro quando nós fizemos a caminhada de oração 3, para quem não conhece, se você quiser, eu posso deixar o link aqui eu vou deixar o link aqui da playlist. Ela é a única que está no YouTube com playlist. Eu postava fotos, né? Na época do grupo, eu postava foto de suco detox, de coisas que a gente pode ir melhorando. Uma hora ou outra a gente cuida por uma semana, faz um detox por uma semana. Quando mais a gente fizer isso, mais a gente vai ter prazer de cuidar do nosso corpo. Essa é a palavra de hoje. Não rejeite os presentes de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Tá? Isso aqui é só uma palhinha, mas todos os dias nós rejeitamos presentes do Senhor. Né? Nós rejeitamos tantas coisas e nós precisamos avaliar isso. O sábado, irmãs, que Deus criou com tanto carinho, né, para a gente poder descansar, para a gente desfrutar dele. O sono, se você cuidar, você vai ser muito mais produtivo. E a nutrição, você vai ter uma mente muito mais inteligente se você cuidar da sua nutrição. Fiquem com Deus, tenham uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado por esse dia. Senhor, nos ensina a cuidar desse corpo que é frágil, que é sustentado por um sopro. O Senhor tem sido tão bom conosco, com a nossa saúde. Perdoa-nos, Pai, todas as vezes que nós estamos rejeitando os presentes do Senhor, que nós possamos valorizar essas coisas tão especiais que o Senhor nos dá para trazer saúde para a nossa vida, vigor para o nosso corpo. Ô Senhor, perdoa-nos e nos ensina a caminhar em sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, irmãs, até amanhã.